Estamos começando aqui o programa Uma Questão de Fé até a 13h. O assunto de hoje é Anjo da Guarda. A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora na Rádio Inconfidência. Agora 12:09 na capital da amizade, nós vamos pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos inspire nesta tarde de sábado, 11 de novembro, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir em mais este programa e mais este contato com você que também está aí do lado de lá, pelo rádio, pela internet, pela live, acompanhando o nosso programa. Pedimos ao Espírito Santo de Deus: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Como a chuva que lava. Segundo o mesmo Espírito, né? É bonito isso, né? Nessa oração, que nós possamos então hoje falar deste assunto e refletir sobre aquilo que a nossa igreja nos ensina, deste que é um mistério, né? Por mais que estude, que seja revelado também pela palavra, é um mistério muito bonito e a gente hoje aqui vai aprender muito, vai, né, pôr na mesa este assunto que é muito pouco falado, né? Afinal, anjo existe, não é, Pablo? E se não, né? Existe e é uma realidade. E tem gente que vê anjo por aí, né? Não é brincadeira, não. Algumas pessoas têm uma experiência espiritual muito forte a ponto de ver. Eu acho que Deus, ao mesmo tempo que Ele é poderoso o suficiente para criar todas as coisas, se Ele quiser que alguém veja, alguém pode ver, né? Mas é uma realidade de fé. É importante falar, né, que antes de tudo, como praticamente tudo na fé, é um mistério, né? Mistério de fé. É uma verdade de fé, né? É um dogma também, um mistério, né? E uma verdade de fé. Tá na Bíblia, várias passagens de vários livros do Antigo e do Novo, né, Juninho? Tem ações angélicas, né, de anjos bons e maus também, né? Vamos já fazer esse parênteses aí também, né? E é uma questão que a gente precisa... ela começa sendo narrada e relatada na própria palavra de Deus, na história do povo de Deus, né? Os anjos presentes, assim como o Pablo disse, né? Presentes, né? Realmente na história, né? Até de forma física também. Não é no sentido figurado que nós estamos falando. Existem pessoas, puxa, né? Essa pessoa é um anjo para mim. Nós estamos falando dos anjos de Deus. Da criação de Deus, porque ele é uma criatura, né? Foi criado por Deus. E às vezes nós temos essa imagem desde criança, que nossa mãe vai, né, ensinando a gente a rezar o Santo Anjo, mas a gente não pode ficar com aquela imagem que o anjo da guarda era nosso amiguinho imaginário. Não, ele é nosso amigo invisível, é diferente, né? É um dogma de fé justamente por isso. Nós sabemos que ele existe, mas nós não vemos, né? Não é uma mitologia, não é nada, é real. É real, existe. São criaturas que falam pessoais e imortais, né? Eles têm inteligência, tudo para nos guardar, né? Então, desde o nosso nascimento, desde quando a gente nasce, é delegado um anjo da guarda para nós proteger. Todo mundo tem? A pergunta que está lá no nosso Facebook. Todo mundo tem um anjo da guarda. Tem um livro de Pedro Siqueira que fala isso. Todo mundo tem um anjo da guarda. Já vamos fazer essa recomendação, porque todo mundo que lê esse livro começa a compreender, né, esse mistério de uma outra forma. Na verdade, descobre, né, Pablo? Essa realidade, né, que é a presença do anjo e que cada um tem o seu.
Eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas pelos relatos... Tem lá na livraria, Júnior? Né? Tem. Lá na Santa Terezinha. Pelos relatos, né? Depois até a gente pode publicar ali na nossa live, né? No comentário lá o nome do livro certinho, para você que está nos acompanhando. Conta um pouquinho da história dele, né? Da vivência de vida dele, né? Das coisas que aconteciam com ele desde a infância até aos dias de hoje. É uma história linda mesmo, né? Eu conheci através do Pablo, eu li através do Pablo e também me apaixonei pelo livro. Todo mundo tem. E quais são as funções, então, dos anjos da guarda? A missão, no caso, seria, né? Missão, né? Antes de falar as funções, a gente pode falar que eles são divididos e existe uma hierarquia. Isso é legal. Né? Existe uma hierarquia de acordo com as funções, como o Paulinho falava. Então, a primeira hierarquia que a gente fala, né? É formada pelos serafins, os querubins e os tronos, tá? Então, a primeira hierarquia. Uma coisa também legal de falar, não é que a primeira hierarquia é mais importante do que a segunda ou a terceira, né? A gente tem uma visão mundana às vezes e acha que isso. Não, a hierarquia é de acordo com a função. Não é que a função de um é mais importante que a de outro, mas num sentido de organização, né? A gente vive num mundo que quer nivelar tudo. Quando você fala de hierarquia, a pessoa já acha que tá discriminando, graduando, né? Não, se não existe hierarquia, as coisas não funcionam, né? Então, para organizar, os serafins, os querubins e os tronos são da primeira hierarquia. Depois, as dominações, as virtudes e as potestades. E a terceira hierarquia, os principados, os arcanjos e os anjos, né? E aí os anjos são os anjos da guarda, que trabalham, né, que exercem o ministério deles ao nosso lado. Então a função, cara, isso é tão bonito, a gente se sente tão amado e cuidado quando a gente pensa assim, né? Deus fez um anjo da guarda para acompanhar a sua vida do começo ao fim. Isso. É especial demais isso. E como o Fernando falava, isso não é mitologia grega, isso não é cabalística, não. Isso é cristianismo, catolicismo, tá? Você que tá em casa, você acredita... não sei se eu acredito em santo, não sei se eu acredito... Você pode até não achar se acredita, mas que existe, existe. Se você não acredita, o problema é seu. Mas existe. E se você não faz uso disso, Pedro Siqueira faz essa abordagem no livro dele de forma fantástica. Se você não faz... não estabelece um relacionamento com o seu anjo da guarda, é como uma amizade. Se você não mantém uma amizade, se você não procura o seu amigo, não se relaciona com o seu amigo, né? Ele vai se distanciando de você. Assim é com o anjo da guarda. Apesar dele estar ali exercendo a função dele, mas se você não valoriza a presença dele como um amigo celestial enviado por Deus, ele vai ficar ali meio, né? Porque ele tem que ficar, mas não existe aquela intimidade. Então, tá na hora do católico prestar atenção nisso, nós prestar atenção, eu comecei a prestar atenção nisso agora também, e se relacionar com o anjo da guarda. Relacionamento. É uma questão que a gente precisa... Deus coloca, né? Ou nos presenteia com um anjo, né? Mas existe uma reciprocidade e um relacionamento. A igreja nos ensina e isso vai criar então mais afinidade e até mais efetividade também, por que não, né, Pablo? Se eu começo a me relacionar com o meu anjo, ele vai me ajudar. Ele vai ser mais ativo na minha vida, ou não? Com certeza. Quanto mais você... E quando a gente fala relacionar, gente, é conversar mesmo, né? Conversar, olá, meu anjo, me ajuda, eu preciso disso, intercede por mim. É disso que eu tô falando de relacionar, não tô falando de coisa sobrenatural, não, é conversar, igual você tá conversando com a gente aqui agora, igual eu tô conversando com o Fernando aqui, olhando pra ele, é o anjo que tá do seu lado, é esse relacionamento que nós estamos falando. E uma missão que é muito importante de falar, assim, que além de uma missão física, né, que seria, que eu tava até conversando com o pessoal aqui, mas é a missão de nos levar para o céu. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa muito nas coisas físicas, né? De se guardar aqui, de ser protegido aqui. Mas uma das missões mais lindas do anjo da guarda é nos levar
pro celeste. O catecismo fala que cada fiel tem do seu lado um anjo, como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. A vida celeste. A vida que Deus nos deu, né? Então, a grande função do anjo aqui, eu sempre falo que é isso. Porque, se nós observarmos na passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 10, eu acho que essa passagem bíblica é muito bonitinha. Quando ela fala sobre os anjos, né? Que todos os anjos, se referindo às crianças, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhe digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do Pai Celeste. Então, os anjos da guarda estão aqui conosco, mas estão em Deus também. E tudo que o anjo da guarda faz é com a permissão de Deus. Ele não faz nada que Deus permite. Então, se eles são perfeitos ao nosso lado, é porque eles são perfeitos adoradores a Deus também. Então, isso é bem interessante citar. É interessante, até porque, assim, tem 3 funções para o anjo, né? Uma delas é adorar a Trindade, é isso que você estava falando. É contemplar, adorar a face de Deus. A outra é executar os desígnios de Deus, ou seja, cumprir a ordem de Deus, cuidar de nós, nos proteger. E a outra é nos proteger, como o Juninho disse, né? Nos proteger, a função dele é nos levar até a vida eterna, até a morte. E eu até anotei aqui, ó, São Luís Gonzaga, ele dizia assim, que os anjos, eles é encarregado de nos levar até o tribunal de Deus. E se acaso a nossa alma for pro purgatório, eles ainda vai nos consolar, vai rezar por nós, interceder por nós. É a função do anjo da guarda ainda, estando no purgatório e tudo mais, ele ainda, então quer dizer, é para sempre. Eles estão desde o nosso nascimento até ele entregar nas mãos de Deus, fala, missão cumprida, tá aqui, ó, né? E nós precisamos também ajudar, nós precisamos colaborar com o anjo da guarda também, né? Não adianta ficar dando gelô e dando canseira no anjo da guarda, não. Corda bamba. Não. E tem uma questão também, ajudar. até vou dizer por mim assim, que a gente lembra mais do anjo da guarda na hora do perigo para a guarda, né? Da partezinha da oração em que a gente diz, sempre me protege, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, né? Mas o rege, né, e o ilumine, às vezes a gente esquece. Interessante. Né? O significado de rege é legal, orientar. Como é que o anjo me orienta se eu não me relaciono com ele? Ô, Paulinho, sabe o que eu percebo? Às vezes a gente faz isso, é inconsciente. Porque a gente, quando criança, aprende essa oração. Porque é uma coisa assim... Singela. Bonita, né? Só que aí a gente vai crescendo e parece que quando a gente chega na vida adulta, que é uma coisa de criança. Rezar pro anjo, né, e tal. Parece que é uma coisa tão meiga e ingênua que daí a gente já... Não, agora eu vou falar direto com Deus. Agora eu já sou o cara, né? E a gente esquece. E não é assim, né? Deus nos deu esses anjos. Deus nos deu esses anjos, olha só a palavra, como uma ponte até Ele. Como uma mediação até Ele, assim como são os santos, para a gente usufruir da graça de Deus. Ele nos deu os anjos. Para nos proteger, Ele deu o anjo. Deus me protege, Deus me abençoa. Ele deu o anjo para abençoar, para te proteger. Isso está na Bíblia. Deixa eu ler um versículo para você que está em casa e gosta de saber, mas onde está na Bíblia? Êxodo capítulo 23, do 20 ao 22. Diz assim, no livro do Êxodo: Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Olha que bonito. Deus falando: respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se o escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. É porque assim, né, a gente se acha assim tão mimado que a gente acha que, né, claro que Deus é onipotente e onipresente, mas Deus, como Ele exerce a sua onipotência? Através dos anjos. Deus está comigo, claro que está com você. Como?
Ele pessoalmente, porque ele é espírito, ele não é matéria, né? Mas ainda assim ele cria uma matéria, um anjo, uma criatura para estar do seu lado. E essa é a beleza do nosso Deus, porque não é um Deus egoísta. Ah, mas ele poderia cuidar de nós sozinho? Poderia, claro que poderia, mas ele não é um Deus, porque ele, olha que lindo isso, ele quer que nós participamos desse amor, desse cuidado dele também, não é? E aí, ele designou os anjos. Ah, ele poderia estar falando aí pra você de casa sobre os anjos, ele não precisava de nós hoje para falar sobre os anjos, ele poderia muito bem falar pra você, mas ele precisou que nós estudássemos e falássemos hoje, como ele quer que você estude e fale. Então, quer dizer, ele não é um Deus egoísta, ele poderia fazer tudo, mas ele tem desígnios para cada um. Tem uma pergunta bem legal aqui no site O Fiel Católico.